Estou usando o mic para a gente poder gravar e transmitir, ok? Então não estranhe, mesmo em poucos. Ô Thiago, senta mais perto aí. Ô Gabriel, também. Senta mais perto aí. Não gosto quando vocês ficam longe. Fico com muita saudade. Caras, a gente está na série dos 10 mandamentos. Semana passada eu falei para vocês sobre nós sermos disciplinados, lembra? Nós havíamos visto sobre o quarto mandamento, o descanso. Agora, no último domingo, nós falamos sobre o quinto mandamento, que é a honra aos pais, honra às autoridades. Então, já acha aí Êxodo 20, já fica com o texto aberto. Nós vamos ficar com esse texto aberto aí até o final. No final, eu vou ler outros 3 textos com vocês, mas daí até lá a gente já conversou bastante. Relembrando o que nós vimos até então. Nós encerramos a primeira tábua, que é o nosso relacionamento com Deus, né? A forma como nós adoramos a Deus, a quem nós adoramos, a maneira como nós adoramos e o nosso descanso neste em quem nós adoramos. E domingo passado nós começamos a ver a segunda tábua, que aí é o segundo maior mandamento que Jesus fala. Amar o próximo como a si mesmo, ou seja, já é agora na horizontal. A primeira tábua é na vertical, a segunda tábua vai lidar com os nossos relacionamentos na horizontal, uns com os outros, um com o seu próximo. Que alguns vão dizer, inclusive, que fecha a cruz, né? Mas aí já é simbolismo demais, vamos pular essa parte. Pode ser, é bonitinho, mas não vou entrar nisso. O que acontece? Como primeiro mandamento dessa segunda tábua, Deus começa a falar sobre a honra às autoridades, e ele começa por onde? Pai e mãe, família. Começa na família. O povo, a sociedade, a igreja, sempre começa na família. A humanidade começou numa família. Não adianta, não tem como viver sem ter passado pela família. Pode ter sido algo desastroso, pode ter sido só foi gerado e a família abandonou, não interessa. Mas a origem é a família. Não tem como fugir disso. Por isso que eu falei que os nossos relacionamentos, eles sempre serão pautados em como nós temos essa experiência, em como a gente vive isso. Então, 3 coisas que eu quero ver com vocês. Primeira parte, relembrar um pouquinho a questão da honra, tá? Para isso, vocês devem lembrar, eu falei que a honra é o quê? Peso, glória, respeito. É tu ver algo e aquilo ali ser muito precioso para ti. Aquilo ali é mais do que o restante. Quando tu dá peso a alguma coisa, importância a alguma coisa, tu dá glória, tu dá honra. Esse é o termo que a Bíblia usa para falar do pai e a mãe. Vamos ler aí? Êxodo 20, verso 12, diz assim: honre, respeite, dê glória, peso, importância. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, os filhos devem respeitar os pais, devem honrar os pais. E aqui Calvino usa uma trilogia, né? Ele usa 3 termos para isso. Ele resume a honra aos pais em 3 termos. Lembram? Respeito, obediência e gratidão. Vocês lembram disso? Respeito, obediência e gratidão. Então, nós estamos exatamente no meio. No meio. Todos nós. Quem não tem filho ainda vai ter, se Deus quiser, mas tu tem que respeitar teus pais, tu tem que respeitar teu pai eterno, mas tu também tem que ensinar os filhos, e aqui a maioria tem filhos, ensinar os filhos a honrar a ti, a honrar o pai, a honrar a mãe. E isso é um desafio para nós.
Só que, justamente por estarmos no meio, é que nós não podemos desprezar isso aqui. A gente não tem como lidar com esse mandamento com desprezo, com desleixo. Tem que ser algo bem observado, porque, afinal de contas, os nossos filhos vão ver em nós isso. Os nossos filhos vão olhar para nós e vão perceber se a gente honra pai e mãe. E se tu não convive com os teus pais, se tu não conheceu os teus pais, ou se tu honra o teu pai que está nos céus. Então, esse mandamento, ele vai ser... Cara, tu tem que imaginar assim, ó. Assim como o primeiro mandamento é o mais importante de todos, esse é o mais importante dos que envolvem o nosso relacionamento com o próximo. Não tem outro mais importante que esse na segunda tábua. Não haverá mandamento mais importante do que honrar pai e mãe, porque dele dependem todos os outros. Não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Tudo depende disso. Porque é assim que tu vai lidar com o próximo. Assassinato, furto, adultério. Entendem? Tudo depende desse aqui, em como tu... Porque esse mandamento é o primeiro que tu tem já desde pequeno. Tu tem que seguir já ele... Uma criança pode cobiçar, né? A inveja, querer algo que é do outro. O nono mandamento, mentir, dar falso testemunho. Mas assassinar, dificilmente. Tá, tem Suzane von Richthofen aí, mas é exceção, né? Mas, entende? Só que o quinto mandamento é desde que nasce, ela já tem que vir seguindo ele, já tem que vir obedecendo, observando. E isso é para todos nós. E vai até o fim, porque se a gente quer seguir piedosamente, nós temos que honrar o nosso Pai que está no céu. Para isso a gente precisa obedecer o quinto mandamento. Entendido? E aí eu mencionei para vocês, né? Então, filhos honram os pais, respeitando, obedecendo e sendo gratos. Tá? Então, para isso tu precisa ser grato. Eu mencionei aqui, né, a minha luta e eu estou, graças a Deus, exercitando isso todos os dias. Tem sido uma maravilha. Eu tenho visto Deus me santificar nessa área. E eu quero isso para vocês também. É uma cultura que nós temos que estabelecer aqui. Ser gratos. Gratidão. E a gente está lendo o Gruden, né? A gente vai... Cara, tu vê que o Gruden está o tempo todo botando uma nota de rodapé. Sou grato a fulano de tal por esse trecho aqui, pelo esclarecimento nessa área aqui. Gruden, São Gruden, sendo grato. Imagina, na maior obra da vida dele, a obra máxima que alguém poderia escrever, ele escreveu e nela ele está o tempo todo agradecendo os caras. O que sobra para nós? Um chibungo chinelão, se não for grato. Em terceiro lugar, então, perdoe. Nós temos que ser caras que estão abertos ao perdão. Né? Porque é necessário, assim, pais cristãos precisam de perdão, quanto mais se tu teve pais ruins, pais que te abandonaram, pais que fizeram algo que te traumatizaram, enfim. Tu precisa perdoar. Tu precisa lidar com isso, porque cristão perdoa. Não é opção. Não é. Cristão perdoa. Então, tu tem que estar aberto a isso e com o coração disposto a isso. A discussão na teologia, a discussão, principalmente no meio do aconselhamento, o perdão é algo que tu só concede quando te pedem, ou tu já perdoa antes e quando a pessoa se pedir perdão, tu diz, não, mas eu já te perdoei. A discussão é essa, mas o certo é, todos concordam que tu tem que conceder perdão. Entendeu? Não é opcional. Tu tem que perdoar. Então, se teus pais fizeram algo que até hoje tu lembra, se aconteceu algo, não interessa, tu tem que perdoar. Além disso, tu tem que dar honra. Tu honra os teus pais, tu honra as pessoas, as autoridades que tem na tua vida, porque esse mandamento não é só para pai e mãe, não é exclusivo. Ok? Dê exemplo, tu tem que dar exemplo, tu tem que ser um cara exemplar.
Dúvidas quanto a isso? Não? Acho que todos concordam com isso aqui, né? Eu acho que tá tudo certo nisso. Tu tem que dar exemplo para os teus filhos, porque eles vão aprender muito mais do que aquilo que tu fala, mas sim naquilo que tu faz, com o teu exemplo. E além disso, tu tem que dar exemplo para os outros também, não só para os seus filhos. Nós convivemos numa igreja. Tu tem que servir de exemplo para outros irmãos. Alguém tem que olhar para ti e ver, pô, cara, nisso aqui eu queria fazer igual o Dilmar. Pô, eu não sei o resto, mas nisso aqui eu queria ser que nem o Thiago. Eu queria ser que nem o Rodrigo, sabe? Cara, alguma coisa tu tem que ser bom. Em alguma coisa tu tem que fazer exemplarmente. E não para receber elogio, não por orgulho. Mas porque isso faz bem. Faz bem para os outros. Entendeu? Faz bem para ti em primeiro lugar e depois para os outros. Porque os outros vão olhar para ti e vão... Cara, pô, eu admiro isso aí. Eu falei para o Gabriel um tempo atrás, cara, eu admiro. O Gabriel é um cara que ama receber pessoas. Ele é hospitaleiro. Eu admiro isso. Eu meio que não era tão hospitaleiro assim. Pastor tem que ser hospitaleiro, né? 1 Timóteo 3, mas eu era porque tinha que ser, assim, sabe? Agora, mas eu estou santificando isso também, tá? Mas, cara, ver o Gabriel fazendo assim me encoraja, me anima. E eu tenho... Agora, pois é, esse é um exemplo do porquê que eu estou fazendo isso. Por isso que domingo de noite, por exemplo, eu digo, vamos lá para casa. Para exercitar isso. Entendeu? Geralmente alguém aceita, né? Mas enfim. O Gabriel até já acostumou, ele já vem, e o café? Eu já vou comprar aí um café e dar pro Gabriel para ver se ele me convida também para ir depois do culto lá. Tô brincando. Tô brincando. Para mim é um prazer receber os irmãos agora. Eu acostumei. Cara, para mim fazem 2 domingos ou 3 que acabou o culto, todo mundo foi para suas casas, igual o João lá. Cada um foi para suas casas. E ninguém foi lá para casa. A gente chegou em casa e... Pô, mas tá estranho hoje. A gente acostumou. Tá faltando alguma coisa. E justo naquele dia nós tínhamos feito uma lasanha e deixado no forno para só ligar o forno quando... Não posso fazer nada. E tava boa. Eu estou praticando por quê? Porque eu vi alguém dar o exemplo. Entendeu? Cara, eu sei, é uma exigência pastoral. O pastor tem que ser hospitaleiro. E hospitaleiro ali, claro, não é só tu receber os irmãos em casa. É alguém amigo do diferente. Hoje a gente ouve muito falar em xenofobia, né? Xenofobia. Ali o termo é o contrário. Xenofobia é alguém que despreza, que odeia o diferente. Na Bíblia, o hospitaleiro ali é alguém amigo do diferente. É xenofilia. Do grego philos, amor. Amor ao amigo. É amigo do diferente, alguém que ama o diferente. Mas eu começo assim, exercitando isso. Então tu tem que ser exemplo em alguma coisa. Além disso, tu tem que ser o melhor pai e no caso aqui não tem mãe, né? Espero que ninguém esteja pensando nisso. Né? Vai que, o período que a gente está vivendo, os caras pensando em se transformar, vai saber. Eu ia dizer que tem que ser o melhor pai e a melhor mãe, né? Não. As mulheres não estão aqui, então. Tu tem que ser o melhor pai que tu puder. O melhor pai que os teus filhos podem ter tem que ser tu. Cara, tem. Isso tem que ser um objetivo para ti. Tem que ser tu tem que perseguir isso aqui. Se tu não for, alguém vai demonstrar carinho, alguém vai educar, alguém vai ensinar, alguém vai doutrinar. Alguém vai fazer. A criança vai aprender com alguém. Isso é certo. Alguém vai ensinar os teus filhos. Que seja tu. Tu tem que ser o melhor pai dos teus filhos. Que eles puderem. O melhor pai que tu puder ser. Porque nós temos ou não o melhor pai? Deus é ou não é o melhor pai? Nós não temos que ser parecidos com Ele? Então a gente tem que ser o melhor pai que puder. Então, são coisas que a gente tem que ir praticando. É óbvio, ninguém vai fazer isso aqui de forma perfeita. Mas a gente tem que ter isso em mente, tá? E além disso, tu tem que ser
amar Jesus e ser parecido com Ele. Tu tem que parecer com Jesus, cara. As pessoas têm que olhar para ti. Os teus filhos têm que olhar para ti. A tua esposa tem que olhar para ti e pensar assim: pô, se eu conhecesse Jesus pessoalmente, acho que ele seria assim. Eu acho que Jesus era parecido com o meu marido. Eu acho que meu marido é bem parecido com Jesus. Eu não conheci ele pessoalmente, eu não vi ele enquanto estava em terra. Mas eu acho que ele deveria ser mais ou menos assim. Tu tem que ser esse cara. Esse é o objetivo de vida. Entendeu? Tem que ser o teu objetivo de vida. Tu tem que viver de uma forma que tu busque com que a tua esposa olhe para ti e ela pense: eu não conheci Jesus. A não ser pela pregação, pela palavra de Deus, enfim, mas eu não conheci pessoalmente. Mas eu acho que ele era mais ou menos assim. Entendeu? Certo? Em segundo lugar, lê comigo de novo aí. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Olha o que Deus está falando aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que? Cara, tu já parou para pensar? Eu falei no finalzinho do sermão, mas olha só. Tu já parou para pensar que Deus poderia ter feito uma ameaça aqui? Ele é Deus ou não é? Ele é soberano ou não? Ele poderia ter feito uma ameaça ou não? Como tantas que tem na Bíblia. Cara, se tu for ler Deuteronômio, tu vai ver no capítulo 28, se eu não me engano. Tem um trechinho ali que é as bênçãos, se o povo obedecesse às leis, e tá cheio de maldição. Se vocês desobedecerem, é isso que vai acontecer. As maldições. Deus poderia ter colocado uma aqui. Honra teu pai e a tua mãe, senão o bicho vai pegar. Honra teu pai e a tua mãe, senão... Deus podia muito bem ter colocado uma ameaça aqui e ainda assim teria validade essa lei, esse mandamento. Teria validade, porque ele é soberano, a palavra dele é soberana. Ela manda, Deus fala, está mandado, deu. Agora, o que ele faz? Honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida sobre a terra. Deus está fazendo uma promessa aqui. Pois isso é um V8? Pô, se for, eu quero ver depois. É uma moto? Aí, Edmar. Olha aí. Então, o que Deus faz? Deus faz uma promessa. Ele poderia muito bem ter feito uma ameaça. Mas, isso demonstra o quê? Que ele é bondoso. A graça dele alcançou o povo a ponto de ele salvar o povo do Egito, tirar de lá, onde era escravo, levar para uma terra e dizer: olha, se tu honrar teu pai e tua mãe, vocês vão ter uma longa vida nessa terra aí. Honra, cara, quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Basicamente é isso. Deus está fazendo uma promessa. Paulo vai dizer aos Efésios, o primeiro mandamento com promessa. Cara, o primeiro mandamento é o mais importante, é ou não é? Não terás outros deuses diante de mim. Esse poderia ser uma promessa, que é o mais importante de todos. Não tem como tu quebrar algum dos mandamentos sem ter quebrado esse primeiro. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas não tem como tu quebrar os mandamentos, qualquer um deles, sem que antes tu já não tenha quebrado esse primeiro aqui. Esse aqui. Então, quando Deus está fazendo isso, Ele está demonstrando que Ele é gracioso. Ele foi gracioso tirando o povo, Ele foi gracioso recolhendo o povo do Egito, trazendo de volta para a terra prometida, sem que eles merecessem. Tanto que no deserto o povo de Israel por várias vezes quis voltar. Eles quiseram as cebolas, né? Segundo, a gente estava almoçando lá no Atiradores e o Gabriel assou umas cebolas para nós, a gente estava falando: pô, cebola assada é bom, eu entendo o povo de Israel também um pouquinho. Uma cebola assadinha, pô, tem seu valor. Né, Gabriel? Talvez não para voltar para o Egito, mas é bom. Então, imagina o povo reclamando lá no deserto. Cara, se é qualquer um de nós, tu já não tinha destruído? Vai, fala a verdade, abre o coraçãozinho aí. Quando tu lê ali Êxodo, Levítico, tu já não tinha, sabe? De levinho, só um...
Só um apertãozinho. E Deus não fez. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É ou não é? Isso quer dizer o quê? Que nós, como pais, nem sempre podemos lidar com os filhos com ameaça. Às vezes, tu tem que falar uma palavra de promessa. Sabe? Nem sempre, se tu não fizer isso, tu vai apanhar. Se tu não fizer isso, tu vai levar umas chineladas. Se tu não fizer isso, tu vai... Entende? Quem sabe tu faz isso aí, vai ter uma surpresa. Vai ter um McLanche feliz, sei lá, alguma coisa assim. Entendeu? É. Entende? Porque se Deus faz assim, cara, e Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é soberano, e Ele pode fazer o que Ele quiser, e Ele achou melhor fazer assim, quer dizer que tem momentos que a gente tem que agir desse jeito. É ou não é? Tem momentos em que tu tem que agir de forma graciosa. Às vezes as meninas agem de alguma forma desobediente, rebelde lá em casa. E eu acho que eu expliquei isso uma vez pro quê? Não lembro. Acho que foi para ti. E geralmente quando elas agem assim, mas logo se arrepende, e tu é pai, tu percebe. Logo se quebranta, assim, sabe? Eu percebo nas minhas filhas logo que há quebrantamento. Mas assim, de verdade. Logo que elas se arrependem, que tu percebe que ela se quebrantou, percebeu que fez errado, eu só digo assim, tu merecia ser disciplinada. Mas Deus é gracioso, eu também vou ser. Entende? Nem sempre tu tem que levar na ponta da vara. Nem sempre tu tem que levar as coisas, sabe? Na ponta da faca. Às vezes tu age que nem teu pai. Às vezes tu vê que a criança não fez, ela agiu mal. Mas, cara, ela percebeu logo, se quebrantou logo, se arrependeu logo. Seja gracioso. Estende a mão da graça. Mostra para ela como que Deus age com a gente. Tu entendeu? Mostra, Deus poderia fazer muitas vezes com a gente peca todos os dias. Todo dia nós poderíamos ser mandados para o inferno. E Deus não manda. Porque há arrependimento. Em Cristo agora nós temos salvação. Já evangeliza teu filho. Já prega para o filho. Meu filho já ouviu o evangelho, tá? E que tu não ouve todo domingo. Não, sabe? Só tu é o especialzinho. Teu filho não precisa ouvir o evangelho todo dia em casa. Seja gracioso. Seja bondoso como teu pai. Dá algum desafio, alguma responsabilidade de se tu fizer isso aqui bem feito, eu vou te comprar um sorvete. Comprar alguma coisa, sabe? A dieta Itos, Cheetos, Doritos, alguns Itos. Faz alguma coisa diferente. É graça. Entendeu? É graça. Além disso, quando Deus diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa sobre a terra. Não quer dizer que agora tu vai, eu quero viver bastante, então por causa disso eu vou honrar pai e mãe. Lembra que com Deus não é desse jeito. Com Deus é o contrário, né? Tu não faz as coisas para ser salvo. Assim tu também não faz algo para ter vida longa. Tu tem vida longa porque Deus foi gracioso contigo. E por Ele ter sido é que tu honra pai e mãe. Tu entendeu? A vida longa sobre a terra é uma consequência de um ser piedoso, de alguém que está agindo em piedade, alguém que foi transformado por Deus. Ou seja, não é uma negociação. Eu quero viver bastante, então por causa disso eu vou honrar pai e mãe. Não é. Não é desse jeito. Não quer dizer que todos crentes, cristãos, piedosos, vão viver 90, 100 anos. Tem crente piedoso que morreu cedo ou não? Muitos. E aí, como é que fica? Então a Bíblia está mentindo. Sabe? E tem quem questiona isso. Tá, mas espera lá. A Bíblia está dizendo, primeiro mandamento com promessas. Se tu honrar pai e mãe, tu vai ter vida longa. E aqueles que morreram cedo, que morreu jovem, crianças que morreram,
E aí? A vida com Deus é uma vida... O quê? Vida eterna. A eternidade é algo longo ou não? Da perspectiva temporal. Então vai ter vida longa. Então não interessa se morreu com 20, 30 ou com 80 anos. Se está em Deus, se está em Cristo, é uma vida longa. Porque com Deus, a vida que nós temos aqui, ela é uma partícula da vida que nós teremos. Tu entende? O mais importante, então, é o quê? É uma vida com Deus. Não é vida longa. Sabe? É que tem muitos que vão se apegar nisso aqui. Vida longa. Não, a vida longa, cara, ela é um detalhe. É só a cerejinha. O importante é estar em Cristo. Obedecer a Deus. Servir a Ele como único Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o importante. Honra teu pai que está no céu. E aí sim, tu vai ter uma vida para sempre. Vida eterna. Entendido? Só que tu tem que lembrar de um detalhe. Essa vida, ela é para quem honra pai e mãe. Mas vocês lembram que eu falei que o mandamento, ele não é entendido exclusivamente para pai e mãe? É para toda autoridade. Quer dizer que se hoje tu não respeita teu chefe, se hoje tu não respeita alguma autoridade, ainda assim tu pode estar correndo o risco de não ter uma vida longa. O mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque a criança, ao ser ensinada a palavra de Deus, vai ouvir isso desde cedo, desde pequenininha. A ideia é o quê? É que ela vai crescendo e ela vai reconhecendo: meu pai é uma autoridade na minha vida, minha mãe é uma autoridade na minha vida, meu professor é uma autoridade na minha vida. Estão entendendo? As pessoas que estão acima de mim são uma autoridade, eu tenho que respeitar. Ou seja, pela vida toda, a gente cumpre esse mandamento. Ah, mas eu sou autônomo. Ah, mas a gente está em algum lugar aqui que tu tem uma autoridade. Eu sou. É que a tendência seria o pessoal evitar, né? Não, eu vou falar, eu sou autoridade aqui. Entende? E o pessoal esquece isso. Hoje o assunto é igrejas abusivas, né? Líderes abusivos, e tal. Ah, mas e quem não é? Daí tu não respeita por causa dos outros maus que existem. Entende? A vida toda a gente vai ter que obedecer esse mandamento aqui. A vida toda. Tu sempre vai ter alguém que é autoridade na tua vida. E eu estou dizendo nessa vida. Aqui. Entendido? E a gente tem a tendência a desprezar quando a gente consegue perceber mais erros, mais defeitos, mais pecados. Eu vou dar um exemplo bem prático. Kennedy estava falando para nós esses dias do trabalho dele, lembra? Falou algumas vezes aqui já que estava em crise, enfim, iam fechar lá uma empresa e demitir, enfim. O que é isso? Ele já identificou alguns problemas na empresa que os caras não estavam administrando bem. Gerente, esse, aquele, administrador fulano de tal. Deixaram chegar num momento, numa crise que não tem mais o que fazer. O patrão não sabia de nada. Um patrão deveria estar mais presente, ou pelo menos se informar mais, ele não fez. Enfim, percebem que consegue ver vários defeitos, vários problemas no processo? A tendência é o quê? Pô, mas que tipo de chefe é esse? Que tipo de patrão é esse? Entende? A tendência é menosprezar. E a Bíblia não dá esse direito. A Bíblia manda honrar mesmo assim. Lembra que eu falei honrar pai e mãe? E a Bíblia não diz honrar pai e mãe que forem bons. Se isso aqui é para a autoridade, e a gente entende de forma ampla, não está dando o direito para tu desprezar se for um chefe que não é tão bom assim.
Um chefe ímpio que vive adulterando, que vive mentindo. Não tem. Tu tem que honrar mesmo assim. A questão não é ele, a questão é tu. Que tipo de cristão tu vai ser? No teu trabalho, na sociedade, na família. Entendido? Sim ou não? E em terceiro lugar, honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra. Vocês não estão lendo, gente? Leia. Êxodo 20, verso 12. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. A promessa é para onde? Para a terra. O que é a terra? Era uma terra que Israel já tinha adquirido? Era deles? Estava garantido? Não, né? Já tinha moradores lá, né? Deus ia expulsar eles de lá, né? Assim como Deus tirou eles do Egito, né? O nome disso é o quê? Não é graça? Sim ou não? É graça. A promessa que Deus está fazendo, então, é basicamente assim. Eu vou tentar colocar em outras palavras para ver se vocês entendem. Para que tenham longa vida no lugar em que eu escolhi para vocês. Honra teu pai e tua mãe, honra as autoridades na tua vida, para que tu tenha longa vida no lugar em que eu escolhi que vocês morassem, para o lugar em que eu escolhi que vocês vivessem. Ou seja, Deus está dizendo assim, para que você tenha uma longa vida na minha presença. Tu entendeu? A terra foi Deus que deu ou não? A terra foi Deus que escolheu. Deus expulsou os povos de lá. Deus que disse, esses povos não me adoram, estão fazendo coisa que eu abomino e vocês têm que expulsar eles daí. Tira, vai, manda embora. A terra é minha e eu faço dela o que eu quiser. E eu estou dando para vocês. Ou seja, é nessa terra que eu quero que vocês vivam longamente. Então, vivam na minha presença. Basicamente a promessa é essa. Há uma promessa para o povo aqui, e a promessa é, vocês vão viver num lugar não merecido, que não é de vocês. Vocês não merecem. Isso é graça. E por causa da graça, eles vão habitar num lugar em que Deus preparou. Deus preparou um lugar, uma terra, e Ele disse, é aqui. É esse o lugar para onde eu estou mandando vocês. Em outras palavras, é na minha presença. É diante de mim. A promessa de Deus é para que se viva na presença dEle. Tu percebe como Deus sempre vai te puxando para perto? João, tudo bem, hein? Entendeu? A promessa é para que tu viva diante dele. Deus, quando faz uma promessa, ele não vai fazer uma promessa para que tu se afaste dele, para que tu se distancie dele. Deus vai te dar uma promessa para que tu venha cada vez mais perto dele, cada vez mais para junto dele. A terra é um lugar que Deus preparou. Agora sim, vamos ver aí, Efésios 6. Agora nós vamos percorrer em 3 textos. Efésios 6. Acho que é, se eu não me engano. Acharam? Então, nós vamos ler o versículo do 1 ao 4, mas nós vamos pular depois lá para o 10, tá? Por quê? Porque a gente quer entender a ideia do contexto. Então, versos 1 ao 4 diz assim, Efésios 6, versos 1 ao 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Verso 4. E vocês, pais, agora Paulo se volta dos filhos para os pais. Ele estava falando para as crianças, crianças, filhos, é assim.
Pais, agora é desse jeito. Ele vai falar para os pais. E vocês, pais. Um detalhe importante aqui, ó. Pais aqui é pai, não é pai e mãe, é pai. É homem, o progenitor. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 5, ele vai falar, quanto a vocês, servos. Verso 9, e vocês, senhores, tá? Daí lá no verso 10, ele vai dizer o quê? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tu percebe que o mandamento de Paulo para os filhos, para os pais, o contexto aqui é a batalha espiritual? Paulo está dizendo o quê? Ó, filhos, obedeçam os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Isso é bom no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pais, não irritam os seus filhos, não leve eles à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Por que isso? Paulo, por que tu está explicando isso? Mas o mandamento é só amar o próximo como a mim mesmo, tá bom, tá entendido. Não, eu estou explicando filhos por causa disso, pais por causa disso, porque tem uma razão acima dessa, que é o quê? Para que vocês resistam quando vier as ciladas do diabo. Tu entendeu? O detalhe aqui é o quê? Os reformados amam isso aqui. Porque para o reformado, os presbiterianos, os batistas reformadão, assim, aquele, sabe? Reformadão. Chato do caramba. Para eles, ser cheio do Espírito Santo, porque Paulo vai dizer em Efésios, desde o 4 para cá, ele vai dizer, enchei-vos do Espírito. 5:18, ele vai dizer, não vos embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eles vão dizer, o que é ser cheio do Espírito? É tu viver essa vida cotidiana, a vida do lar, a vida comum, ordinariamente, de forma correta, santa. Outros, os pentecostais, eles amam Lucas, porque Lucas vai dizer que Jesus curava, Jesus fazia milagres no poder do Espírito, e Jesus, cheio do Espírito, fez e aconteceu. Então os caras amam aquilo ali. Ser cheio do Espírito é tu fazer sinais, milagres, prodígios, maravilhas. O que a gente acha? É os dois. Isso aqui é uma vida miraculosa. Tu viver uma vida assim já é algo sobrenatural, porque a tendência do homem não é essa. Mas ainda assim, tu precisa viver isso aqui e buscar o poder do Espírito. Entendido? Nós cremos nos dois. Ser cheio do Espírito é os dois. Mas a ideia para nós agora é qual? Tu tem que viver a tua vida comum, do lar, de forma a dar exemplo, como um bom pai, como um bom homem, como um bom cristão, como alguém parecido com Jesus. Por quê? Para proteger a tua família dos ataques do diabo. Tu entendeu? Olha o finalzinho do verso 11 aí. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cara, o diabo odeia a tua casa. O diabo odeia a família de vocês. O diabo sonha, o objetivo dele é o dia em que tu estiver no cartório assinando o teu divórcio. Ele tem um sonho, a maior realização da vida dele é o dia que tu estiver assinando o teu divórcio no cartório. Tu entende? Paulo está falando para os filhos, obedeçam aos pais, honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, legal? Tá, bate aqui então. Pais, não leva o teu filho à ira, vive direitinho, cara, ensina o teu filho como? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Faz isso, só isso. Por quê? Porque vocês têm que resistir às ciladas do diabo. Vocês precisam resistir quando o diabo vier atacar a casa de vocês. Tu entendeu? O diabo vai vir. Não é ser, não é, não sei. Não, ele vai vir. Ele vai vir. É uma certeza, o diabo vai vir. Porque a Bíblia diz, Pedro falou, o diabo, nosso inimigo, ele anda em derredor, como um leão buscando a quem tragar. Na primeira bobeira que tu der, na primeira rateada que tu der, ele vai te atacar.
Só que a gente costuma achar o quê? O diabo vai vir com, sei lá, uma morena gostosa, uma loira deslumbrante, vai fazer alguma coisa assim, tu já acha que... Não, às vezes é na tua casa. É tu desprezando o ensino que tu dá para os filhos. É tu não agindo de forma santa com a tua família. É desprezando o ensino dos filhos e deixando que a internet doutrine eles, a escola doutrine, alguém vai, aquilo que eu falei antes, alguém vai ensinar os teus filhos. Alguém vai. Se tu descuidar, é ali que o diabo vai usar para atacar. É ali que o diabo vai invadir. É ali que ele vai vir com tudo. Tu entendeu? Tu quer viver na presença de Deus, viver na terra que Ele preparou para ti, viver naquele local específico que Deus quer que tu viva, tu tem que viver na graça de Deus, seguindo o que Ele manda, fazendo o que Ele quer, seguindo a ordem dEle, honrando o teu pai. E tu faz isso como? Honrando as autoridades que tem na tua vida, servindo de exemplo para que teu filho veja tu vivendo isso. Inclusive aqui. Olha o que diz Hebreus aí, olha aí. Hebreus 13. Hebreus 13, nós vamos ler 2 versículos. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 7 primeiro. Verso 7, diz assim: lembrem-se de quem? Dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, cara, esses caras aqui já tinham dado a vida, eles já tinham morrido. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Os caras foram um exemplo, então, tá vendo? Se tu tem que imitar, porque eles foram um exemplo. Até o fim. Até o fim. Verso 17 agora. Verso 17 diz assim: obedeçam o quê? Aos seus líderes. Cara, tu já parou... Ó, segura. Tu já parou para pensar que a Bíblia manda... É que é louco, eu tenho que falar isso. Mas tu já parou para pensar que a Bíblia manda vocês me obedecerem? Que coisa de louco. E eu falei, né? Às vezes tu tem a tendência de ver a fraqueza, os pecados, ver algum defeito, ver alguma coisa. Pode muito bem alguém ver e... Pô, mas... 40 anos... O cara é novo, se fosse um idoso, né? Se há um pastor, já alguém ancião, cabelos brancos, é mais fácil. Se tu olha para mim um jovem assim, deslumbrante, jovial. Entendeu? Tu tem a tendência de negligenciar isso aqui. E, cara, de novo, ó, não é eu que estou falando, tá? Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Verso 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Duas palavras que a humanidade odeia hoje. Odeia. Obedecer e submissão. E sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Eu já falei, eu vou prestar contas de vocês diante de Deus. Eu vou ser mais cobrado do que vocês. Por isso... vocês têm que me ajudar. Olha o que fala o final do verso. Que eles possam, eles quem? Os líderes. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Nenhum. Tu já parou para pensar? Olha só. Imagina comigo. Pensa na Hangar agora. Pensa na Hangar. Tu imagina o que é um pastor fazer o serviço dele gemendo por 3 anos. Ao ponto da igreja ter que morrer, não ter salvação, não ter nada que se possa ser feito. Tu já parou para pensar? Cara,
o pastor vai ter que dar contas, o texto está falando. Eu vou dar conta da vida de vocês diante do Senhor. Mas tu já parou para pensar em quem faz o pastor trabalhar gemendo e não com alegria? Já parou para pensar nisso aqui? Em quem não serve com alegria, em quem não se doa, acha que o pastor é um funcionário aqui só. O pastor que resolva, o pastor que faz, tem que abrir igreja, o pastor que vá. Tem que fazer tal coisa, é com o pastor. Ao invés de ajudar a levar a carga uns dos outros, como a Bíblia mesma fala, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário que se fizer gemendo, isso não trará proveito nenhum para vocês. Quer dizer que se eu trabalhar com alegria, isso é proveito para vocês. Se eu não faço o meu serviço gemendo, se eu faço com alegria, isso é proveitoso, é benéfico para vocês. Ou seja, as autoridades na Bíblia são algo muito importante, porque todas elas apontam para Deus. Grava isso aqui. Toda autoridade na Bíblia aponta para Deus. Esse é o problema das más autoridades, como o governo. Por quê? Porque ele dá um mau testemunho. Ele aponta de forma distorcida para Deus. Entendeu? Toda autoridade aponta para Deus. Umas bem e outras mal. Mas todas apontam. Por último, olha aí comigo, 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel. Achou? Capítulo 2. 1 Samuel 2. Agora vai lá no versículo 30. Primeiro Samuel 2, verso 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Deus está dizendo, cara, se tu honra, tu vai ser honrado. Deus vai honrar quem honra Ele. E honrar Ele envolve obedecer o mandamento dEle. Honrar as autoridades. Honrar pai e mãe e todas as outras que vier depois disso. Isso é honrar a Deus. Por quê? Porque tu está honrando a palavra dEle, o mandamento dEle. E Deus honra quem faz isso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se tu não honras, se tu despreza, Deus também despreza. Tu já imaginou o que é tu ter o desprezo de Deus? Desprezo de Deus? Já imaginou, tu pensa contigo, tu tá sob o olhar de Deus, só que o olhar de Deus sobre ti é um olhar desprezível, Deus despreza. Não é muito bom, né? Entende por que é importante nós seguirmos a palavra de Deus, obedecermos a todo custo, o tempo todo, de forma intencional. Cara, isso aqui não é uma baboseirinha só para tu conviver com o teu pai e tua mãe até teus 17, 18 anos e sair de casa e depois esquecer. Isso aqui é para a vida toda. Porque vai apontar para o Senhor, vai apontar para Deus. A autoridade aponta para Deus. Tu quer honrar a Deus, tu tem que honrar toda a autoridade que tem na tua vida. Tu entendeu? Não é baboseirinha de adolescente, de filho pequenininho, só para os filhinhos obedecer o papai e a mamãe e depois deu. Não é. É para a vida toda. Tu quer ter o olhar de Deus favorável sobre ti? Tu quer que Deus olhe para ti de forma graciosa? Tu tem que honrar isso aqui. Observar isso aqui. Senão, tu terá o olhar desprezível de Deus. Deus vai olhar para ti e vai te desprezar. Tu imagina que terror que não é isso?
só de pensar, cara, tá louco, eu me desespero. Eu me desespero, porque quando Deus despreza alguém, Ele deixa essa pessoa por conta própria. Romanos 1 fala isso. Saul experimentou isso. Saul, ele chegou a ir numa médium, porque ele não conseguiu mais a palavra de Deus, por meio de profeta, por meio de Urim, Tumim, por meio de seja lá o que for. Ele não conseguiu. A única coisa que ele conseguiu imaginar era ir até uma médium, uma necromante. Porque Deus não falava mais com ele. Deus se fechou. Imagina Sansão, Juízes 16, que fala que Sansão não sabia que o espírito havia se retirado dele. Que terror que é isso aqui. Que inferno que é isso aqui. Tu entende que não é uma coisinha pouca? Amém? Deus é nosso Pai. Ele é digno de toda a nossa obediência. Se Ele manda honrar pai e mãe e toda a autoridade depois disso, nós temos que obedecer. Deus é nosso Pai eterno, Ele é soberano. Então, por causa disso, nós temos que obedecer de forma completa. E aquilo que eu falei domingo sobre as crianças, serve para nós de forma completa e imediata. Deus falou, a gente faz. Tu não questiona, tu não reclama, tu só faz. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Deus é bom. Se Ele é bom e Ele manda nós fazermos algo, vivermos de um jeito ou de outro, é porque isso é bom para nós. Quando Ele manda, honra teu pai e tua mãe, e isso serve para toda a autoridade, é porque isso é bom para nós. Ele quer o nosso bem. É por isso que Ele manda viver desse jeito. Amém? Vamos orar? Cara, depois que nós orar, vamos cantar aí. Vamos cantar, canta assim o Mickey. Eu quero ouvir a voz dos caras. Eu estava vendo hoje uma pregação do Driscoll e durante a pregação ele está falando, cara, é impossível os homens não cantarem. É impossível os homens não cantarem. E eu vou dizer mais, no culto, vocês têm que ser a voz mais ouvida. A gente não pode perder para as mulheres. Homem tem os ombros mais largos, são maiores, tem o pulmão mais forte. Não tem como as mulheres suplantarem a nossa voz cantando mais alto. Eu estava vendo nessa pregação do Driscoll e ele fala que ele está falando sobre o cuidado da alma. Uma das formas de cuidarmos da nossa alma é louvando. Homens precisam cantar. Homens têm que cantar. É por causa disso que a partir de agora, toda reunião de homens, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. Amém? 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 Pai, obrigado, Senhor. Que coisa boa poder te chamar de Pai, Senhor. Coisa boa poder chegar a Ti em oração, Senhor, e te chamar de Pai. Pai, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar nos moldando para sermos cada vez melhores filhos, para sermos mais parecidos com o Teu Filho, aquele Filho que veio e viveu a vida que a gente não consegue. Obrigado, Senhor, e agora eu peço que Tu venha agir em nosso íntimo, em nosso coração, para que nós sejamos moldados de fato conforme Cristo, sejamos feitos conformes à imagem de Cristo. Molda-nos, Senhor, para que venhamos ser bons filhos. Molda-nos para que venhamos honrar pai e mãe, honrar o nosso Pai que está no céu, o Senhor. Que nós venhamos, Senhor, viver de forma que os nossos pais sejam honrados, mesmo que nós não os conheçamos, mesmo que nós não os vejamos mais, mesmo que já tenham partido para a eternidade, que nós venhamos honrar pai e mãe durante a nossa vida o tempo todo, porque se vivermos como Jesus, é isso que acontecerá. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ajude-nos também a sermos bons pais, a sermos pais que apontam para o Pai eterno, pais
praticam a paternidade, moldados pelo Espírito Santo, de forma que tu se agrade, de forma que tu seja glorificado, de forma que as pessoas vejam em nós, não a nossa atitude, mas o brilho do Espírito na nossa atitude. Em nome de Jesus eu te peço que nossos filhos sigam o caminho da fé, que o nosso legado como pais não seja uma boa herança, não seja uma carreira, não seja uma faculdade, seja a fé, confiança no Senhor, em nome de Jesus. Molda-nos para que façamos isso, vivamos desse jeito, que sejamos bons pastores na nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus.